Bem, mais uma vez, a paz do Senhor a todos. Amém. Hoje o assunto que eu quero falar, ainda pensando em Mateus 14, Marcos 6, João 6, no momento em que Jesus envia seus discípulos para o barco, hoje é um assunto que eu acredito que é um grande problema para muitos cristãos. E um problema sério para muitos cristãos. E por isso eu queria que você prestasse bem atenção nesta mensagem, que eu acredito até que nos ajuda a ter uma visão um pouco melhor, ou uma visão correta da nossa vida, da nossa caminhada com Deus. E à medida que eu fazia ou preparava essa mensagem, Deus falou muito ao meu coração, trouxe algumas coisas, lógico, como exemplo, foi me trazendo recordações, e eu queria dividir isso com vocês, algumas informações, montar esse pano de fundo aqui, porque tem muita coisa para a gente aprender dentro dos evangelhos, mas também ao mesmo tempo ouvir o que Deus, ou o que Jesus não só estava tentando ensinar seus discípulos daquela época, mas ensinar para nós, discípulos de hoje. Então, preste bastante atenção e você vai, com certeza, à medida com que eu prego, entender e vai olhar para esse mundo de hoje, o mundo cristão, até a sua própria vida, para que nós possamos melhorar com Jesus como discípulos. Mas antes, vamos fazer uma oração. Querido Deus, eu te agradeço pela vida de cada um e por esse privilégio, Senhor, que é trazer a Tua palavra, poder ministrar, Senhor, da Tua palavra aos meus irmãos. E por isto, Senhor, agora neste momento eu me coloco nas Tuas mãos e eu te peço que o Espírito Santo venha trabalhar em meu coração, me ajuda a minha memória, me ajuda, Senhor, a também ser sensível àquilo que o Senhor quer neste momento a cada um, aos irmãos que estão nos assistindo pela internet. Deus, com certeza, há uma vida, há alguém que precisa de uma visão clara, precisa de algo diferente para a sua vida. E por isso, nós agora pedimos ao Senhor que fale conosco, os daqui e os de lá. No nome de Jesus é que eu te peço. Amém, Senhor. Bem, hoje, nesta mensagem de Jesus, ele acalma essa tempestade, porque essa série, para mim, ela está como tempestades na vida cristã. Aí a gente fala, poxa, mas na vida cristã tem tempestade? Sim, o cristão, ele passa por tempestades, o cristão passa por dificuldade. E se alguém, eu já até mencionei isso, tentar te falar algo diferente disso, está totalmente fora do que a palavra de Deus nos ensina. E hoje, então, é uma lição diferente de uma história bem conhecida, eu poderia dizer assim. Essa história é muito conhecida, todo mundo conhece ela de cor, ali Jesus indo, estendendo a mão, ajudando Pedro, mas há lições aqui que nós estamos parando com dedicação, isso é dedicação, para ouvir o que Deus tem para falar. E hoje eu queria nós olhamos por Mateus, nós vamos estar falando de Mateus, que é o nosso tema, o nosso texto principal, mas nós vamos olhar para essa história, como já olhamos para Marcos, iremos olhar hoje para João, e eu queria que você abrisse em João, no Evangelho de João 6, porque essa história também está no Evangelho de João, olha que interessante, e presta atenção à forma como cada um coloca essa história. Veja esta perspectiva de João, e nós vamos voltar para Mateus. Então, João capítulo 6, nós vamos ler do verso 14 ao 21, mas aqui o que acontece neste momento, ele começa ali a partir do verso 15, tá? Mas vamos ler o versículo 14, então, João 14, preste atenção nessa história conhecidíssima, mas olhando por este perfil. Verso 14, então, de João 6. Depois de ver o sinal miraculoso Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida este é o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar e entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro. E Jesus ainda não tinha ido onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas.
Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco e andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. E então se animaram a recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiram. História que a gente conhece muito bem, mas presta atenção em alguns detalhes. Você reparou que do relato de João aqui, nos parece que a história está incompleta? Você lembra dessa história toda? Para pensar aí um minuto. Você que está assistindo pela internet a mesma coisa. Para pensar nessa história. Estão faltando coisas aqui que João está colocando. Veja, falta o detalhe sobre Jesus no monte, orar, ter sossego, por exemplo, descansar, fugir da multidão. Não tem muito ali relato, não está falando ao certo. Começa a nos dar uma ideia, mas falta o que tem em outros evangelhos. Falta também a parte em que os discípulos, no meio da tempestade, ao verem Jesus aproximando-se do barco, eles pensam que era o quê? Um fantasma. Percebeu isso no texto? Não está relatando isso nesse texto. Agora vamos olhar mais um pouquinho. Falta a cena de Pedro, que interage com o suposto fantasma, que é Jesus. E ali para ele, então, ele diz: Senhor, se tu és mesmo quem tu dizes que tu és, me manda então ao teu encontro sobre as águas. Que é o que está em outro texto, por exemplo, como o de Mateus 14. Não consta aqui, João não colocou isso aqui. Aí, no Evangelho de Marcos, essa cena de Pedro, também ela não é registrada. Mas Marcos, ele vai um pouquinho, ele não é tão minucioso quanto Mateus, mas João aqui, puxa, parece que ele não colocou muita coisa que devia ter colocado. Aí vamos continuar. Agora, falta também no Evangelho de João, que não mostra Jesus indo imediatamente a Pedro, que estava afundando, e quando faz aquela cena fantástica, e Jesus vai dizer aquele célebre verso, sabe quando o Pedro está afundando e Jesus então estende a mão assim, puxa, olha a cena, pô, não pode faltar uma cena importante dessa, né? Os filmes, onde a gente vê, essa é a cena, que a gente quer ver Jesus tirando Pedro que está afundando lá, vai morrer afogado, e João estava no barco, exatamente, e aí quando ele puxa, ali ele vai dizer aquela célebre frase: homem de pequena fé, por que você duvidou? Não está constando em João. João não coloca isso. Por que eu estou trazendo essas perguntas? Porque observa uma coisa. Veja que no Evangelho de João, nós vemos essa história bem mais econômica do que outros evangelhos. João, ele economiza palavras, mas ele não economiza alguns detalhes que não passaram desapercebidos aqui. É um complemento, lembrando então que João, ele não é um evangelho sinóptico, que ele não é um evangelho semelhante. Tá? Ele tem o dever, ele já sente que ele tem algo diferente de Mateus, de Marcos e de Lucas. Ele tem uma outra perspectiva, mas que relata essa mesma história de Mateus 14 e relata a mesma história de Marcos 6. Olha que interessante. Visto que é provável que por ele ser o último evangelho de todos a ser escrito, que acreditam que ele foi o último evangelho a ser escrito, então alguns detalhes aqui, João ele não coloca, porque ele já com certeza percebe que isso já está rodando, isso já está acontecendo, a história de Jesus já começa ali a ficar conhecida. E aí, então, João, ele vai colocar e se preocupar com alguns detalhes extras. Ele vai apresentar Jesus de uma outra forma. Ele irá apresentar Jesus aqui e enfatizar no momento o que nós iremos ver hoje aqui sobre as tempestades na vida de um cristão. Primeiro detalhe, que eu já quero pegar aqui junto com vocês para nós darmos entrada. Ainda não entramos ainda na mensagem, só para nós entendermos o contexto. Veja que antes deles irem para o barco, o que estava acontecendo? As pessoas ficaram o quê? É importante a gente não esquecer isso. As pessoas ficaram encantadas com o sinal maravilhoso de que Jesus havia feito. Qual é o sinal que Jesus havia feito antes deles entrarem no barco? Multiplicação de pães, ok? E ao verem isso, eles enxergam Jesus como? A Bíblia relata. Eles enxergam Jesus como um profeta. Ok?
E ele, então, aqui no verso 14, vai mostrar o que eles estão pensando. Vamos olhar a cabeça do povo antes de Jesus mandar eles para o barco. Eles veem assim, eles dizem assim, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Olha a construção do tema e do que está acontecendo. E essa era sempre uma das grandes incógnitas do povo que andava com Jesus. De olhar ali e sempre ter aquela esperança de que viria alguém havia de vir para livrá-los. Então eles esperavam um profeta, eles esperavam um Messias, eles esperavam um libertador, como podemos ver o que aconteceu com o precursor de Jesus. Quem que é o precursor de Jesus? Quem é que vem anunciando o evangelho de Jesus, preparando o caminho? João Batista. Quando João Batista ele é perguntado ali por alguns religiosos para saber quem João Batista era de fato, olha a cabeça da população na época. Veja que João ali, no capítulo 1, versos 19 a 23, você não precisa abrir, só presta atenção, porque você conhece essa história. Fica lá ali, olhando no verso de número 21, mas eu vou ler a partir do 19, diz que esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram os sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Então, esses religiosos queriam saber quem João era. Veja que essa já era uma curiosidade antiga. Eles já queriam saber algo de diferente que acontecia. E então ele, João, confessou, a Bíblia diz, e não negou, estou falando de João Batista, e não negou e declarou abertamente. Olha o que João Batista ele diz: não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então, quem você é? É Elias? Olha a cabeça. Será que você é um dos profetas que está vindo então? E aí João Batista diz, não, eu não sou. E aí, é o profeta? Aí ele diz, não, não sou. Vê, é um bate-volta de perguntas para João Batista. E veja que eles ficam tentando adivinhar o que ele é, e que no Brasil a gente tem uma expressão que a gente fala, uma expressão do futebol, vamos chutando até que a gente acerta, não é assim que a gente fala no Brasil? Chuta, chuta mais até que a gente acerta o que é que vai acontecer, quem é que você é. E o que está acontecendo com esses discípulos aqui, ou com esses religiosos, antes dos discípulos, dos religiosos, é que eles estão tentando adivinhar quem é Jesus. E aí, finalmente, eles vão perguntar para João Batista, quem é você? Diga-nos uma vez por todas, dá-nos uma resposta, porque eles queriam levar isso para os religiosos. Se os religiosos, então, eles estavam com a cabeça, que eram os entendidos, eles não conseguiam entender quem que era o João Batista, imagina Jesus, irmãos. O povo estava perdido. Eles não conseguiam entender. E João Batista vai dizer para esses religiosos, eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. E aqui João Batista utiliza um texto que todos os religiosos conheciam, que é Isaías 43. Ele usa a Bíblia para mostrar quem ele era, mas eles não conseguem ter uma visão de quem é João Batista. Veja que os judeus esperavam um Messias para vir ao mundo, e para eles esse seria talvez ou andando nos passos de um grande profeta, seria uma possibilidade, então, deles terem. Então, a palavra aqui que a multidão vai usar para definir em João 6,14 é, sem dúvida, qual é a mentalidade que eles têm de Jesus? Esse é o quê? Um profeta. Esse é um profeta. Esse é alguém diferente, ele não está caminhando como os outros caminham, ele está fazendo coisas diferentes, essa é a concepção que eles têm, o profeta que deveria vir ao mundo. Então eles palpitam sobre quem era esse rei, esse Messias, e o que importava era que esse tal Messias na cabeça deles oferecia para eles o que nenhum outro rei ofereceu. Para um pouquinho só para pensar nisso. Nós andamos hoje num mundo, as pessoas que a gente conhece, muitas das pessoas cristãs que a gente conhece, elas têm uma concepção de Jesus muito parecida. Eu conheço pessoas que têm uma concepção de Jesus meio que desfocada de quem Jesus Cristo ele realmente é. Um Jesus Cristo que as pessoas idealizam para suas causas próprias, para quem elas acreditam que ele deveria ser. Não o Jesus Cristo que ele é, mas o Jesus Cristo que eu imagino que ele deveria ser. E esse Jesus Cristo idealizado, nesse fanatismo na cabeça então, mas que não estava no coração. Jesus não era rei no coração de muitas pessoas. Eu estou tratando do Sermão do Monte. E Jesus no Sermão do Monte, ele não chama todo mundo.
Ele chama os discípulos dele. Porque a mensagem que Jesus tem para ensinar e para amadurecer para os seus discípulos é para aqueles que são verdadeiros discípulos de Cristo. E aqui também, veja que João, ele nos mostra algo antes dessa história e não se detém tanto na história, porque ele aqui está mostrando o perigo que estava acontecendo para o plano de Deus na vida de Jesus e o perigo que estava acontecendo na vida dos discípulos de Cristo. Porque um pouco antes vai mostrar que eles, aqui, por isso que eu entrei no verso 14, antes do 15, que é a história de João, porque no verso 14 mostra a mentalidade, uma mentalidade que estava prestes a estourar um problema para eles resolverem. E aqui então o que acontece, Jesus, ele não só aqui por causa do alvoroço das pessoas de torná-lo rei, imagina só, governo romano, e os religiosos no encalço de Jesus. Se Jesus permite aquilo, iria ter um grande problema. Mas, ao mesmo tempo, também havia aqui um outro perigo, que era o perigo dos discípulos. Eles começarem a olhar para aquela... Porque lembra que várias vezes, quando Jesus conversa com os discípulos, ele fala, eu estou indo para Jerusalém. Os discípulos ficam nervosos, eles ficam bravos, eles não querem que o Messias dele morra. Eles têm outros planos para o Messias dele. Eles têm outros planos para esse Jesus na vida dele. E Jesus vai gradativamente ensinando qual é o verdadeiro plano de Deus para a vida de Jesus. E Jesus, então, neste primeiro ponto aqui, ele além de evitar um problema com os romanos e com os religiosos, uma insurgência, de imagina alguém querer levantar um rei ali, ele também aqui evita um perigo para os seus discípulos, de se encantarem com a ideia de um rei em particular. Hoje, muitas pessoas, elas têm um rei em particular para elas. Elas criam um Jesus particular para elas. E os discípulos, com certeza, não tenho dúvida de falar, e aqui Jesus, e muitos estudiosos falam, Jesus percebe esse perigo, e ele põe esses discípulos no barco e vão embora. E a gente olha só para a tempestade, mas a primeira tempestade na vida deles já estava começando. Qual era a tempestade? Deles quererem também entrar na onda do povo e proclamar Jesus como rei. E eu não duvido que aqui Judas, ele já tinha planos de ser o tesoureiro-chefe do rei. E talvez até Pedro aqui, a gente sabe que aqui, quem aqui representa o rei? Primeiro-ministro. Eu posso dizer hoje, talvez ele queria ser o primeiro-ministro do rei. Porque o coração dos discípulos estavam assim. Irmãos, hoje nós temos uma cristandade, infelizmente, espalhada como uma falta de percepção na vida de muito crente, de muitos cristãos que querem realmente eleger Jesus como seu rei para defender suas causas, e Jesus não veio para defender as nossas causas, ele veio para defender a causa do reino de Deus, de um Deus que entrega seu filho. Ele entregou, irmãos, nós hoje vamos cear, não bate as duas informações, e Jesus percebe, e João se concentra em dar detalhes que nós muitas vezes passamos e não percebemos. Ele não se concentra tanto na história, porque a história está sendo colocada em outros dois evangelhos. Mas aqui ele dá detalhes que os outros dois evangelhos não dão. E ele também vai dar outro detalhe mais à frente, que ele vai mostrar aqui em João 6, lá para o verso 19, 17 diz que eles já estava muito escuro. E Jesus não tinha ido ainda onde eles estavam. Então Jesus envia eles para a segunda tempestade. Porque a primeira tempestade estava para vir, Jesus tira eles fora, já livra eles da primeira tempestade. E muitas vezes é assim que exatamente acontece conosco. Deus vai nos livrando de ciladas e problemas e tempestades que a gente estava prestes para entrar por causa dessa nossa natureza humana. E Jesus livra esses discípulos. Até aqui você entendeu? A primeira, Deus livrou. E eles vão então agora para uma segunda tempestade que Jesus tem um outro plano para a vida deles, mas perceba o que está acontecendo, a falta de visão, a falta de clareza de quem é Jesus, porque essa é a nossa mensagem de hoje, a falta de visão, a falta de clareza de Jesus. E na segunda então aqui, o segundo detalhe é que João ele dá alguns detalhes que os outros não dão. Ele fala aqui no verso 19 que depois de terem remado cerca de quanto? 5 a 6 quilômetros,
Em algumas versões vai dar, que é uma versão mais antiga, vai dar 25 a 30 estádios. Então não se assuste. Esses estádios eram as medidas que eles tinham. Então a medida grega era estádios, por quê? Um estádio era equivalente a um estádio olímpico. E esse estádio olímpico tinha uma medida, eles já sabiam na cabeça, eles colocavam essas medidas, que talvez para nós não são tão exatas como a gente falar em quilômetros, e hoje foi colocado em algumas Bíblias esses quilômetros. Então, João mostra aqui que eles estavam distantes, a 6 quilômetros, 5 quilômetros, e de repente, no meio de tudo isso, eles veem alguém andando. Então, para prestar atenção no outro detalhe que João dá. Eles estão no meio do nada ali. Eles estão já fazendo ali a enseada, porque aquilo é um lago, um mar ali, e eles estão indo ali naquele mar para atravessar meio que de lado assim para Genezaré, e só que ali onde eles estão é noite, eles não conseguem ver nada e de repente eles têm noção que eles já estão avançados 5 quilômetros e vem uma figura então ali ao seu encalço. Agora presta atenção, você lembra da primeira lição que eu dei? Primeira pregação é: tempestades também aparecem na vida de quem é obediente a Jesus. Segunda lição: tempestades devem nos lembrar das promessas de Deus. Olha a construção. Terceiro, mesmo quando não podemos ver Jesus, Jesus nos vê. E em quarto, Jesus vem até nós e Ele vem no tempo e na hora certa. E hoje a lição é: nossos desejos e temores podem camuflar Jesus. E eu usei a palavra camuflar de propósito aqui. Presta atenção, nossos desejos e nossos temores podem camuflar Jesus. Um grande problema para aquele que diz: eu amo Jesus, eu sirvo a Deus. Por quê? O que é camuflar? É ser camuflado de não ter a nossa visão correta a respeito de Jesus. Não que Jesus não seja quem Ele é. Mas nós, com a nossa limitação, nós não conseguimos perceber e ver Jesus. Então, camuflar, outros sinônimos é disfarçar ou esconder. Então, os nossos desejos e temores podem disfarçar ou esconder o verdadeiro Jesus que nós estamos querendo. A gente tem desejo de ter o Jesus verdadeiro, mas isso pode disfarçar, pode confundir com... O que é uma camuflagem? É quando algo se camufla com o meio ambiente. Então, já viu o camaleão? Que ele vai tomando a cor. Já viu o polvo? Que ele vai tomando a cor e você não vê ali. Jesus, ele não tem esse problema, porque ele quer ali, naquele momento, para os seus discípulos, que ele os conheça, que ele seja visto pelos seus discípulos. Mas os seus discípulos conseguem enxergar um Jesus aqui camuflado. E nós podemos estar dizendo, aqui é um problema da raça humana, do ser humano, podemos estar dizendo que nós somos de Jesus, que nós servimos a Jesus, que nós seguimos a Jesus, que chamamos Jesus de rei, mas no fundo não podemos conhecer quem realmente Ele é. E este é um problema, que precisamos ter uma visão, e é o que Jesus está tentando ensinar. Agora você abra em Mateus 14. Vamos ler 4 versos aqui. E em cima disso, dessa camuflagem, a gente vai ver que camuflagem é essa, porque a gente já percebeu, o povo, eles estão enxergando um outro Jesus. Para eles, esse Jesus é outra coisa. Os religiosos, eles já desde João Batista estão enxergando uma outra coisa acontecendo, apesar de conhecer os textos bíblicos. Apesar de muitos cristãos conhecerem os textos bíblicos, eles não conseguem enxergar Jesus com clareza. Jesus está meio camuflado. Parece que não é esse Jesus. E eu quero entender, eu quero conhecer Jesus verdadeiramente, porque esse não é o Jesus da Bíblia. E agora em Mateus 14, versos 24 a 27 diz: mas o barco já estava a considerável distância, vamos pegar a partir de 5 a 6 quilômetros, já vamos juntar com João. E aí vai, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Aí diz no verso 25, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. E aí agora Mateus vai dar outras visões para nós. Ele vai dizer: é um fantasma, eles disseram de Jesus. E gritaram com medo.
Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Como é que eles veem Jesus aqui? Jesus aqui é o que para eles? É profeta? Não. O que Jesus é para eles aqui? Fantasma. Muita gente vê Jesus exatamente assim, como um fantasma. Não conseguem ter uma visão nítida de Jesus. Vou dar um exemplo. Fantasmas. Estava pensando, na hora que eu estava montando essa pregação, falei, puxa, eu tenho uma coisa muito interessante para falar de fantasmas. Você já viu algum fantasma? Não? Não viu nenhum fantasma? Nunca? Bem, eu já vi fantasma. Eu já vi fantasma. Talvez não da forma como você está imaginando que é um fantasma. De verdade. Hã? O Gasparzinho, né? Mas eu vi um fantasma. Sabe quando? Não da forma como você está pensando, mas para mim foi o verdadeiro fantasma. Eu era pequeno. A igreja ficava na rua de cima da minha casa. Eu morava na Vila Maria, em São Paulo. E eu me lembro de ter me aprontado para ir na igreja, e eu era sempre meu irmão, a gente sempre saía correndo primeiro para chegar na igreja antes, para bater papo com os amigos, a gente amava chegar na igreja cedo, montar equipamento, fazer um monte de coisa. Eu naquela época ainda não mexia com muita coisa disso, era mais para tacar a molecada, brincar, se divertir. E aí, então eu tinha que sair da minha casa aqui, aí eu virava a rua, e andava uns 100 metros, eu já estava na igreja, na rua de cima, era só a rua de trás, era exatamente a rua de trás. Só que eu lembro que estava um dia exatamente assim, já escuro, e eu saio então, e quando eu virei a rua, tem um supermercado, bem ali onde virava a esquina para ir para a igreja, e nesse supermercado era um estacionamento, quando o supermercado estava fechado, já estava fechado o supermercado, estava muito escuro, e quando eu virei a esquina, eu vi um homem, um vulto de um homem numa porta do supermercado tentando arrombar a porta do supermercado. E eu, como menino, estava indo sozinho, a minha mãe sempre fala, espera todo mundo, mas eu não sabe como é que é, né? Teimosia é isso. E eu fui. Quando eu virei, irmãos, eu lembro disso até hoje. Eu bati o olho, como daqui, tipo ali no roundabout, eu olhei assim e vi o homem e parei, travei, porque eu percebi que ele estava tentando arrombar o supermercado. E não tinha ninguém, o estacionamento estava todo vazio, sabe como é que é o supermercado do Brasil, né? Você tem o outdoor assim, tem um toldo, e aí fica o estacionamento na frente, era uma rua movimentada, e aí eu parei, travei, eu não conseguia ir para frente nem para trás, eu vi um fantasma, irmãos. E eu travei. No que eu vi, o homem percebeu, e ele virou e ele correu. Irmãos, na hora que ele veio para correr atrás de mim, na hora eu corri de volta. Eu cheguei em casa, abre a porta, desesperado, porque eu ficava olhando, esse homem vai me pegar, esse homem vai me pegar. E na hora que eu entrei, estava o meu tio Vanderlei, que vocês conhecem, meu tio Vanderlei e meu pai. E eu cheguei para os dois e falei, vocês me ajudam, o homem está vindo aí, está vindo me buscar, o homem está vindo me pegar. Na minha cabeça eu fiz um monstro daquilo. E eu cheguei para eles, e meu tio, calma, aí veio meu pai. Eu sinceramente não conseguia dar passo, aquilo me travou de uma tal forma que eu não conseguia andar, aquilo me deixou num medo que me tirou toda a minha estrutura. E quando eu fui com meu tio, que eu andei e olhei, ele falou, não tem mais ninguém, lógico, o homem já foi embora, ele não vai estar mais lá. Ele percebeu que alguém viu, correu, ele não conseguiu pegar, e aí eu fiquei. Irmãos, aquilo me assombrou anos da minha vida. Anos da minha vida, e eu sei o que eu estou falando, porque até hoje, quando eu falo daquilo, aquilo já não me dói nada, mas eu sei o que me doeu, eu sei como aquilo me tornou, foi um fantasma para mim. Todas as vezes que eu virava aquela esquina e eu olhava aquele lugar, eu olhava para ver se aquela figura não estava ali, e eu fui crescendo, na adolescência, era à noite, eu virava, eu olhava para ver se aquela figura não estava ali. Passaram-se anos eu indo na igreja, e aquele fantasma continua no mesmo lugar, e eu não conseguia perceber, ou entender que o homem não ia estar nunca mais, mas na minha mente, no meu coração, você está entendendo como a gente vê fantasma? Adulto, vemos fantasmas? Como as pessoas que querem ver Jesus, elas veem seus fantasmas? Porque se eu não vejo uma coisa que é real, eu estou vendo um fantasma. Se eu crio algo na minha cabeça, eu estou vendo um fantasma. Muitas pessoas hoje têm um fantasma como seu Deus. Não tem Jesus. Talvez por um medo, por uma situação, ou por causa do que eu falei, as nossas vontades. Nós criamos
criamos algo que possa nos ajudar e suprir essa nossa necessidade, e a gente precisa de uma figura que não é real. E aqui então, nós olhando para esse texto, antes de pensarmos como a história funciona para nós como indivíduos, nós temos que pensar primeiro como uma imagem do nosso mundo, como de certa forma, nós somos também discípulos que estamos num barco com Jesus, e nesse barco eu estou olhando e vendo, e de repente, o que eu posso estar vendo é um fantasma vindo, mas ali vem Jesus. E eles tinham visto muito do poder de Deus, do milagre de Deus, que restaurava as vidas das pessoas. Eles não tinham dúvida de quem Jesus era, porque eles viram Jesus realizar milagres, eles viram Jesus multiplicar. Então, o que Jesus fazia ia além, eles sabiam, Jesus ia além. Você tem alguma dúvida de que Jesus pode fazer algo miraculoso? Jesus pode transformar a sua vida? Você tem alguma dúvida de que Jesus pode realizar milagres? Então, por que muitas vezes nós não conseguimos ver Jesus, se a gente tem tanta certeza? Porque na nossa vida, na nossa visão, nós camuflamos Jesus, nós não conseguimos entender como os discípulos, eles olham e veem um Jesus camuflado para eles, por causa da tempestade. Eles veem um Jesus camuflado por causa do temor, do medo deles. Eles ouviram os ensinamentos de Jesus. Olha que interessante. Nós estamos falando de homens que ouviram Jesus falando, por exemplo, no Sermão do Monte. Quando Jesus ensina a eles como eles deviam orar, o que Jesus fala para eles? Deus está cuidando de vocês. Quando vocês forem orar, vocês orem assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí eles olham e veem Jesus alimentando uma multidão. Ou seja, Jesus falou para orarmos, e Jesus nos mostrou que Deus, Ele continua cumprindo aquilo o que nós oramos, aquilo que nós pedimos. A população foi alimentada. Aí na oração também do Pai Nosso, que Jesus ensinou para eles, diz assim, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E agora eles estão no meio de uma tempestade, eles não sabem o que fazer, eles estão desesperados, e Jesus não aparece. O que eu vou fazer? Para onde eu vou? E aí parece que, puxa, a mesma oração que deu resultado, que deu alimento, agora parece que a mesma oração não está funcionando. Eu não estou sendo livrado do mal, mas o mal, primeiro Deus já tinha livrado eles. O que Deus tinha feito? O que Jesus tinha feito? Sai daqui, estão querendo me colocar como rei. Eu já estou te livrando. Quantas vezes Deus já te livrou e você nem percebeu? Quantas vezes Deus já me livrou e eu nem tomei conhecimento disso? E eu achando que Deus está me enfiando numa arapuca, num problema, numa situação. Irmãos, esta é a nossa vida. A nossa vida, ela é cheia de situações, boas e ruins. E Deus, Ele nos mostra a graça e o amor dEle no cuidado. Aí você segue ainda, podemos falar na própria oração ainda do Pai Nosso, que eles tinham aprendido de Jesus, porque no final da oração vai dizer, pois teu é o reino. Eles tinham conhecido o reino de Deus, o poder, eles sabiam do poder de Deus, eles experimentaram isso, e a glória para sempre, amém. E eles sabiam que Deus faz isso, mostra ao seu povo, e que o seu povo, quando acontece isso, desde a história de Israel, o povo o adora, o exalta, porque Deus é um Deus ao qual nós reconhecemos quem Ele é. E agora, com toda essa bagagem que eles tinham, com todo esse conhecimento, com toda essa estrutura, eles estavam presos no mar, na tempestade, entre ventos e ondas, e eles estavam numa verdadeira enrascada, mesmo com alguns deles sendo o quê? Pescadores experientes. Alguns dos discípulos que estavam no barco eram pescadores que sabiam muito bem, mas esses pescadores experientes de barco, de rede, de pesca, de mar da Galileia, esses pescadores agora lutavam com os remos, que possivelmente eles tinham, lutavam para controlar um barco que eles estavam acostumados, mas eles não conseguiam, eles lutavam para andar no mar ali, ou navegar no mar ao qual eles já estavam familiarizados, era o mar que eles viviam, mas eles não conseguiam lidar com problemas que eram diários da vida deles. Assim como nós também, muitas vezes, temos problemas na nossa vida, que a gente fala, Senhor, parecia que estava tão fácil. Estava tão fácil, eu conseguia resolver isso tão fácil, mas eu perdi o controle.
Eu não sei o que fazer. Vê como o medo faz isso com a gente. Eu estava acostumado a sair lá da minha casa, virar a esquina tranquilamente, subir a rua e a gente fala, não tem perigo algum. E naquela época era muito mais tranquilo do que a época de hoje. Hoje a gente fala para o filho, vai chegar 9 horas em casa. Antigamente não, a gente ficava com medo, mas não era isso que a gente tem hoje. Agora, eu sabia o caminho, mas esse caminho, no meio desse caminho, ou naquela situação, eu vi um fantasma. E quais são os fantasmas que nós vemos no nosso meio de caminho? Porque agora eles estão aqui enfrentando essa tempestade e estão tentando avançar no mar que eles conhecem, assim como nós tentamos na nossa vida, avançar no mar da nossa convicção com Deus, da nossa esperança com Deus, e parece que às vezes as coisas não acontecem. As coisas não vão. E a pergunta é, diga para mim, se você aqui não consegue enxergar ou não se enxergar a você e a mim nesta situação, nesse dilema, e enxergar a humanidade nisso também. Que mesmo com tanto conhecimento como estes homens tinham do mar, Jesus manda eles, homens experientes, no barco ao qual eles conheciam, e eles não conseguem enxergar nada à frente. O mundo de hoje é a mesma coisa, eles sabem que existem pessoas, eles sabem que existe o próximo, que existem situações, problemas, mas muitas vezes problemas corriqueiros nós não conseguimos resolver. Onde a gente tem dúvida, porque esse mundo é assim, e aí a dúvida faz-nos ficar cegos, camufla a nossa visão da situação. Aonde a crise chega e a gente não consegue enxergar. E olha, quando a gente fala de crise para os outros é uma coisa, quando a crise bate na nossa porta é outra. A Inglaterra hoje, ela vive uma crise como muitos outros países, mas uma coisa é você falar numa crise em um país estável. A Europa hoje vive uma crise, dentro da estabilidade dela, coisas que ela não vivia. Olha, eu não me lembro de ter vindo nesse país. Eu já estou fora do meu país já há quase 25 anos quase. E, irmãos, eu nunca me lembro de ver a situação que a gente está vendo hoje, de preços aumentando. Isso para nós não era normal. Talvez antes de nós isso era comum para alguns. Só que hoje a gente vê no mundo inteiro. Você vai para qualquer nação, vê que a crise se instalou. E a crise, ela cega, ela camufla, ela disfarça. A correria. A gente fala, não é possível. A correria... a correria, a ganância, eu quero mais. Oxe, eu fiz um pouco hoje, olha, me pagaram super bem, vou aumentar, vou fazer. A gente quer sempre mais. O ódio cega, a política cega as pessoas, a frustração cega porque não deu certo, o desânimo cega as pessoas. Já viu pessoa desanimada? Não estou conseguindo. O desânimo cega. E como é que a gente consegue vencer isso? Está a chave. Está a chave. Estava tudo bem, Jesus fez um milagre, vamos agora viver desse milagre aqui que Jesus fez, vamos curtir um pouco essa fama, vamos curtir um pouco esse poder de Deus que alimentou milhares de pessoas aqui, vamos curtir isso daqui. Não, Jesus fala assim, vai embora porque vem confusão por aí. E Jesus faz assim conosco, vão embora, vamos seguir, vamos continuar porque vem confusão por aí. E Deus vai cuidando de nós. E é interessante que N.T. Wright, que é um escritor britânico, ele coloca assim, ele coloca uma frase que eu falei, não, essa frase tem que entrar para essa pregação. Ele diz o seguinte, nós também, no nosso mundo, descobrimos tanto, aprendemos tanto, inventamos tanto, e no entanto, ainda estamos sem força para fazer muitas das coisas que realmente importam. Percebeu o que ele está dizendo? A gente cria tanto, faz tanto, corre tanto, mas as nossas forças, no entanto, parecem que elas não existem. Olha o que ele diz. Inventamos máquinas maravilhosas para fazer guerra, mas ninguém ainda inventou uma que faça paz. Esse é o mundo. Podemos colocar o homem na lua, mas não podemos, muitas vezes, colocar comida em estômagos famintos. Pessoas que estão vivendo um fantasma na sua vida. Pessoas que estão passando na guerra, que estão vivendo fantasmas na sua vida. E elas precisam enxergar Jesus, não um Jesus camuflado.
Não um Jesus que apresentam por aí, não, mas um Jesus verdadeiro. E aí ele continua dizendo, podemos ouvir, olha o que ele diz, podemos ouvir as canções que as baleias cantam no fundo do oceano. Já viu os pesquisadores agora? Vê as baleias cantando no fundo do oceano? E ele diz assim, mas não podemos ouvir o choro das almas humanas do outro lado da rua. Esse Jesus aqui, que é camuflado para muitas dessas pessoas, ele pode se tornar visível quando pessoas que têm um coração verdadeiro em Jesus e que entendem o Evangelho, se colocam neste lugar como cristãos e deixam ser notados. E diz para essas pessoas, calma, ora por essas pessoas, porque se interessa. E Jesus mostra aqui para os seus discípulos no barco, que a princípio aterrorizados com a tempestade, que estão desejosos, cadê o mestre que dessa vez não está com a gente? Da outra vez estava dormindo, agora não está Jesus aqui. Presta atenção, que quando Jesus aparece para eles, eles estavam querendo uma solução, eles queriam que a tempestade se acabasse, e a solução apareceu para eles. O que estava lá? Jesus. Mas eles não conseguem ver Jesus como Jesus. Jesus se apresenta para nós, mas muitas vezes nós não conseguimos ver Jesus como Jesus. Por causa de tudo isso, dos nossos desejos, dos nossos medos, nós não conseguimos enxergar Jesus. E eles enxergam o quê? Um fantasma. Aquele homem que eu falei para vocês quando eu era pequeno, que eu vi no supermercado, era o quê? Um ladrão. Mas aquele homem deixou de ser ladrão. Eu nunca pensei nele como ladrão, eu pensei nele como um fantasma. Eu começo a mudar o nome, a situação, o meu problema, e eu começo a pegar esse problema e ele vira um fantasma na minha vida. Irmão, vocês não têm ideia como aquilo me tirou noites de sono por muito tempo. E eu evitava até contar para o meu pai e minha mãe. E naquela época a gente não fazia muito isso. Hoje as crianças já se abrem mais. Mas naquela época os filhos, eles tentavam se segurar. Mas eu ficava com medo, eu tinha sonho toda noite com medo que aquele homem ele ia aparecer. E aquilo virou um fantasma. E assim também é para muitas vidas, muitas pessoas que veem um vulto que não se parece com Jesus. E Deus, Ele quer nos ensinar e nos mostrar que o que não é Jesus pode ser outra coisa. Porque nós podemos ver Jesus aonde Jesus não está. Esse é um outro problema. Falar que eu estou indo em nome de Jesus aonde eu não estou fazendo também. Querer dar, como eu já disse, coisas ou tarefas ou em nome desse Jesus ao que Jesus não veio para fazer. Olha que situação como nós, cristãos, temos de lidar com tantas coisas. Por outro lado, as situações, tempestades que aparecem na nossa vida, na hora, elas parecem também não ter muito a ver com Deus. Já percebeu quando você está entrando numa situação difícil e que você olha para todo lado e você fala, puxa, eu não estou vendo Deus. Hoje eu falei desse salmo, acho que foi o Salmo 13 que eu falei, que eu cantei a canção Quero Ser Como Criança. No Salmo 13, o salmista está desesperado, mas ele ali no meio, ele fala, puxa, peraí, vou colocar minha confiança em Deus, Ele é a minha confiança, Ele é a minha salvação, por que eu estou assim? E aí ele diz, puxa, eu vou confiar em Deus ao ponto de que eu vou cantar esse amor de Deus, porque Ele está presente, Ele está perto de mim. E nós precisamos aprender isso, porque pode ser que o que eu estou chamando de tempestade, de problemas, o que eu não estou conseguindo enxergar, Deus, pode ser exatamente nesse momento uma grande oportunidade para nós encontrarmos com Jesus de verdade. Porque esses discípulos, a princípio, eles não veem Jesus, eles veem um fantasma. Mas à medida que Jesus vai se revelando a eles e eles vão começando a sentir aquele momento, eles começam a ter certeza do verdadeiro Jesus. Assim, na nossa vida é exatamente. Outro dia eu li um artigo, olha que interessante. Eu li um artigo sobre a reação de famílias que têm um filho com necessidades especiais. Muito interessante essa pesquisa, na verdade foi um dos assuntos que saiu nessa matéria, né? Olha o que aconteceu. No momento em que eles descobrem que eles vão ter uma criança especial, aquilo é um choque para eles, para a família. É um choque. Parece que desestruturou, a princípio desestruturou a família, mas a princípio eles não têm a mínima ideia do que um vai fazer, o que o outro vai fazer, eles buscam daqui, buscam dali, e eu vendo aquela matéria muito interessante.
E aí, geralmente, nessas perguntas, eu até tenho uma amiga agora que é psicóloga e que está trabalhando com pessoas que têm filhos com necessidades especiais, e é muito interessante de ver, Deus, eles geralmente fazem a pergunta, Deus, o porquê isso aconteceu conosco? Por que conosco, Deus? Por que nós? O que nós fizemos de errado? Esse é o ser humano, porque eles não estão enxergando a picture, eles não estão enxergando o quadro perfeito. E eles se questionam, mas olha o que é impressionante, que à medida em que muitos deles vão caminhando com os anos, aprendendo, eles relatam depoimentos completamente opostos do início da vida deles. Olha que interessante, os fantasmas que eles viram no início, começam a se tornar muito claros para ele, como bênçãos na vida deles. E os relatos vão assim, depoimentos surpreendentes, de que aquela criança trouxe uma bênção incrível para aquela família, e essa família não se enxerga, isso foi o que um dos pais disse, eu não me enxergo a minha família, a minha casa, sem a presença dessa figura ilustre no meu meio. O Du está falando, ó, Pedrão, verdade. Todos nós sabemos, é claro para nós. Ao que a princípio, você está entendendo o que a gente acha muitas vezes como problema, como situação, dificuldade, Deus ele se mostra. E alguns pais relatam que aquela criança, ele disse assim, um dos pais disse, nesta criança nos ensinou a estarmos juntos com o outro dentro da casa como família. Essa criança nos ensinou de estar uns com os outros, e ela nos ensinou também ao que é estar próximo com Deus. Portanto, aquela criança, eu digo para vocês, é uma representação de Cristo na vida daquela família. É uma representação de esperança na vida daquela família. É Jesus vindo ao encontro deles, mas na hora não se parecia. Eles não conseguiam ver dessa forma. E eu olhando para a minha vida, eu vejo. Pregando aqui, falando da palavra de Deus, que é algo que eu gosto de fazer demais, mas quando eu olho para o meu começo como pastor, meu início pastoral, quando eu nem almejava ser pastor, eu vejo Deus me tirando de lugares e eu chegando em certas situações e olhando assim, Deus, e agora? O que vai ser de mim? Verdadeiros fantasmas. Deus manda para a Itália, da Itália eu vou para Portugal, em Portugal eu começo a dar os passos ali para algo mais sério na minha vida com Deus, Deus me separa e Deus fala para mim, não tema, eu estou com você. Eu não enxergava nada, estava sem minha família, eu não conseguia ver Jesus nessa situação, era um fantasma para mim, eu estava vivendo um pesadelo. Mas Deus começa então a trabalhar, Jesus vai vindo ao meu encontro, e Deus ali em Portugal, onde eu menos imaginava, Deus me dá uma nova visão ministerial. E quando a gente olha para trás, quando eu olho para trás, quando você olha para trás, agora com uma visão mais clara, você pode falar, puxa vida, era Jesus. E na hora eu não percebi. E da próxima vez que isso acontecer comigo, eu não quero deixar de perceber Jesus. O problema, irmãos, não é nós olharmos para esse texto e dizermos assim, eles viram um fantasma. O problema é nós dizermos, eu estou vendo um fantasma quando esse que vem é Jesus. O problema é quando eu olho para a palavra de Deus, eu não aprendo com a palavra de Deus e eu continuo vendo fantasmas na minha vida e é Jesus querendo se mostrar para mim. O problema é quando eu olho para esse momento tão precioso da Santa Ceia, em que eu tenho a oportunidade de primeiramente fazer como o salmista diz, eu confio no Senhor porque o Senhor é o Deus da minha salvação, o Senhor é o que me salvou, o Senhor é o que me resgatou e eu tenho que te louvar. É quando eu não consigo ver isso. E outros fantasmas camuflam esse momento tão importante, por exemplo, da ceia do Senhor na minha vida. O que é que tem camuflado Jesus na sua vida? De verdade. O que tem impedido você de ver esse Jesus realmente como Ele é? Eu leio a Bíblia. Irmãos, eu não quero só ler a Bíblia, irmãos.
Eu falei para Deus, Deus, eu não quero só ler a sua palavra, eu quero mastigar, eu quero vivenciar, eu quero aprender, eu quero ter experiências, eu quero que essa palavra guie os meus passos. E nós só vamos conseguir entender, irmãos, se nós colocarmos realmente o nosso coração com verdade, porque hoje a gente tem tudo. A gente tem uma igreja, a gente tem ensino, a gente tem oportunidade, a gente tem condições de aprendermos a palavra de Deus para nós olharmos Jesus vindo e reconhecermos que Ele é o nosso mestre. E cabe a cada um de nós, esse não é um trabalho que o pastor de vocês pode fazer por vocês. E esse não é o trabalho que muitos pais podem fazer para os seus filhos. E também não é o trabalho que muitos irmãos podem fazer para os seus irmãos. E também não é o trabalho que muitas esposas fazem para os seus maridos, nem que seus maridos fazem para suas esposas. Eles podem criar a oportunidade. Mas o passo, quem dá, somos nós. E Pedro vai ser o que primeiro vai querer dar esse passo. Senhor, se Tu és realmente é o que nós vamos estar vendo, ele vai sair do barco. Mesmo ainda que ele não enxerga do jeito que ele deve enxergar. Mas é assim, tem algo de diferente ali. Eu estou notando que existe uma presença diferente. Ele não é um fantasma. Nós estamos redondamente enganados. Então, irmãos, olhe para Jesus, não como um fantasma, mas olhe para Jesus, por quem Ele realmente é. Feche os teus olhos. E eu queria convidar você hoje, diferente. Eu queria que você levantasse. E eu quero fazer uma oração pela sua vida. O que é que você, no seu coração, fala, Deus? Eu não consigo ver, Deus. Porque nós temos dificuldade. Eu tenho dificuldades, irmãos. Graças a Deus por elas, porque elas me fazem querer buscar mais a Deus. Eu tenho dúvidas em várias questões na minha vida, mas eu corro para que Deus me ajude. E da mesma forma, o próprio Jesus diz que o Espírito Santo ele nos auxilia e nos ajuda nas nossas dificuldades. E a minha oração hoje é junto com você. O que é que na tua mente tem sido um fantasma para você? O que que você tem medo? O que é que você fala, não vejo Jesus? Será que é uma situação de documento? Será que é uma situação na tua saúde? Será que é uma situação com os seus filhos? Ou é uma situação com seus pais? Com seus irmãos? Com o seu trabalho? Porque tem muito trabalho que é o verdadeiro fantasma para muita gente. Será, Deus, que a minha mente está legal? Será que o meu coração está legal? Será que o meu corpo está legal? Como é que tem sido a sua vida? E eu quero fazer essa oração com você hoje. Diante dessa palavra, porque eu sei que Jesus ele quer se apresentar muito mais claro do que muita gente está vendo Ele. E eu quero sair daqui enxergando Jesus mais nitidamente das minhas questões e dos meus pedidos a Deus.